desses encontros que o presidente Lula vai ter, tanto no Japão quanto no Vietnã. Vou conversar agora com a Isabel Mega, que está aqui com a gente neste plantão de domingo. Não me deixa sozinho, né, Isabel? Tudo bem com você? Bom dia, bom domingo. Bom dia para você também, Renan. Ótimo domingo para você, para quem está com a gente aqui, TV ligada, né, em todo o Brasil durante este domingo. Pois é. Isabel, o que eu tenho para te perguntar é a respeito dessa viagem, uma viagem longa no sentido de horas, né? Inclusive uma parada estratégica, técnica nos Estados Unidos, mas sabemos muito bem que essa viagem é uma viagem para encontros, para negócios. Lula vai para o Vietnã, vai para o Japão. O que a gente pode esperar dessas duas agendas, ou pelo menos desses dois países que ele irá visitar com uma comitiva? Para além de cuidar da articulação, né, a respeito dessa relação de fato com o Congresso Nacional que precisa ser melhor azeitada, é claro que uma viagem como essa tem uma importância enorme do ponto de vista da economia, Renan. O Brasil embarca para o Japão em uma viagem de Estado que tem, olha só, uma curiosidade. É a primeira que ocorre lá no Japão desde 2019. Na última vez, sabe quem foi por lá? Donald Trump, ainda na primeira vez que foi presidente dos Estados Unidos. Então, agora, essa abertura novamente para receber uma visita de Estado de outro país é vista aqui internamente pelo Palácio do Itamaraty como uma sinalização de que sim, somos importantes do ponto de vista dos japoneses. E por que esse interesse, né, neste momento, e por que isso pode ser interessante para a nossa economia? Tanto é que temos uma comitiva de cerca de 500 empresários que acompanham o presidente Lula nessa jornada ao Japão. A gente tem alguns objetivos principais, Renan, do ponto de vista ali do agronegócio principalmente, que é de você tentar trabalhar melhor a abertura do nosso mercado de carne, nosso mercado também de carne suína in natura para os japoneses. Os japoneses são extremamente rigorosos, criteriosos em relação a questões sanitárias e o que o Brasil afirma é que vem melhorando nos últimos tempos esses quesitos, né? Então isso ajuda a trazer ali maiores expectativas em relação à possibilidade da gente conseguir a ampliação desse mercado via Brasil e via também Mercosul. Mas esses mesmos diplomatas, Renan, eles reconhecem que de fato a gente não tem nenhuma garantia de que vai sair de fato algo muito robusto, principalmente na relação Mercosul-Japão a partir dessa viagem, né? O que se espera de fato é que o nosso empenho político fique bem demonstrado e ajude a construir essas pontes que possam ali trazer um pouco mais ali de aprimoramento, de estreitamento nessa relação Mercosul-Japão a partir dessa visita do presidente Lula, já que o Brasil é um dos principais expoentes do Mercosul, né? E do ponto de vista do Brasil, a gente tem uma relação muito forte com o estado de Santa Catarina em relação à exportação de carne para os japoneses e tem também uma intenção, né, de você trazer ali a diversificação para outros estados. Essa agenda é acompanhada muito bem de perto pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI é uma parceira do governo brasileiro em relação a todas essas agendas, vai ter um fórum empresarial, então tem muita gente que inclusive já está no Japão participando dessas discussões e não só do agronegócio, de outros setores, alimentos, bebidas, né, a siderurgia, então a intenção é que você trate ali de associações, de acordos que possam gerar incentivos também para essas indústrias aqui no Brasil. Do ponto de vista da economia, esse é o principal desafio com essa viagem, tanto é que nessa lista ali de mais de 10 ministros, tem ministros das mais diversas áreas que vão tratar com os seus respectivos pares, com as autoridades japonesas também, como que você pode aperfeiçoar essas relações. E não é à toa que vai esse grupo bastante extenso, né, de cerca de 500 empresários que vão tratar também dessa afinação, digamos assim, da relação com os japoneses, tendo de fato o ponto do agronegócio como a maior expectativa. E aí, a gente, claro, não tem como deixar de lado, né, as expectativas com a viagem em si, o trajeto, né? Uma viagem extremamente longa, eles fazem essa parada técnica em Houston, ainda neste domingo vão decolar em direção a Tóquio, é só uma parada técnica mesmo, mas Lula vai a bordo desse avião
com uma comitiva dos principais articuladores aqui da política em Brasília, né? Então, de fato, é um momento também para você afinar o seu time, pensando nos desafios que estão colocados para depois, a volta do presidente Lula, quando de fato o governo quer dar mais gás ali em relação a esses projetos no Congresso Nacional e pensar se de fato vai ter reforma ministerial ou não. Esse assunto que vem importado do ano passado e que até agora só mexeu mesmo em peças do próprio Partido dos Trabalhadores, e o Centrão está ali à espera, né? E a gente sabe muito bem, né, Isabel, que é uma viagem longa que dá tempo para falar a respeito de tudo, tudo. A pergunta que eu tenho para você também é com relação, achei muito interessante esse ponto dos empresários. São vários, 500 empresários, é muita gente. E aí eu queria saber, ouvindo pelos corredores, os bastidores aí de Brasília, dá para saber quais são esses empresários do agro e, sobretudo, é um momento também do presidente Lula se aproximar desses empresários do agro, que sabemos muito bem que é alinhado às vezes, ou boa parte do agro, sobretudo com discursos mais relacionados à direita política, né? Nem sempre são ali aliados ao presidente Lula ou à base do governo do presidente Lula. Esse também é um bom momento para ele se aproximar do agronegócio, dos grandes empresários que aqui vivem e trabalham, né, no país. Com toda a certeza, Renan. É outro eixo que você destaca muito bem, é bastante preciso em trazer esse assunto, né? Porque, de fato, sim, o presidente Lula, em outros governos, ele tinha esse hábito de se reunir bastante com empresários, de estar mais próximo das camadas do Congresso Nacional também. E há uma certa queixa de que no Lula 3, Lula não tem tido o tempo, não tem dedicado o tempo que dedicava antes, né, a essas relações, sejam com políticos, sejam com empresários. Então, de fato, o agro, que é um dos principais pilares da nossa economia, tem que ser tratado ali ainda com mais proximidade. É interessante também pontuar que nesse voo vai o ministro atual da Agricultura, o Carlos Fávaro, e também aquele que foi cotado para assumir a pasta, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um expoente do agronegócio, fala muito com essas camadas e chegou a ser considerado para assumir, inclusive, o MAPA, né, que é como a gente apelida o Ministério da Agricultura. Então, ele tem ali pelo menos 2 grandes expoentes para estreitar laços e trazer essa possibilidade de que eles possam ajudar nesse contato mais próximo do governo brasileiro com o empresariado. Porque, sim, isso também é política, isso também ajuda no dia a dia a você tentar estabelecer um ambiente de mais confiança do empresariado brasileiro junto ao governo Lula. É claro que nem todos esses empresários que vão têm afinidade plena ali com o governo, mas está todo mundo interessado do ponto de vista de investimentos, de aprimoramento ali de atividades, de trazer ali um pouco mais de tração, né, para as atividades fins dessas empresas. Eu citei aí siderurgia, alimentos, né, são diversos setores que estão envolvidos, bebidas, aeroespacial, tem muita gente de diversos segmentos. Então não deixa de ser também uma possibilidade de você trazer ali um Lula que fale mais ativamente com essas camadas do empresariado, no momento em que o governo enfrenta uma crise de popularidade, o governo tem ali a inflação alta como uma pedra no sapato, a Selic muito alta, o que é uma queixa recorrente do empresariado. Então é o momento de também você conseguir ouvir um pouco ali de cada lado, participar ativamente dessas discussões para voltar para o Brasil, talvez com uma cabeça um pouco diferente sobre guinadas que o governo precisa fazer daqui em diante, pensando em 2025 e pensando principalmente lá em 2026. Afinal de contas, muitas dessas pecinhas são essenciais para você pensar numa composição política para a próxima eleição. Uma viagem que a gente vai estar muito atento, né? Isabel nos ajudando a entender aí o peso dessa viagem internacional para o Japão, vários empresários, muita coisa envolvida e, claro, a gente vai trazendo para vocês aqui ao longo da programação como é que está esse percurso dessa viagem longa. Já tivemos uma parada da comitiva do presidente Lula nos Estados Unidos, que deve decolar ainda neste domingo para o Japão. Isabel, obrigado por enquanto, a gente volta a conversar, combinado?